Olá! O tema de hoje do Cidadania é o câncer. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estima que em 2011 tenhamos quase 500 mil casos novos da doença. De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde, o impacto global do câncer mais que dobrou em 30 anos. Para debater conosco o porquê de números tão alarmantes, convidamos o médico oncologista Vinícius Preti, do Hospital Erasto Gettner. Doutor, a gente tem a impressão, assim, acho que nem é nem impressão, é fato mesmo, que nos últimos anos o número de pessoas com câncer aumentou muito. Todo mundo conhece alguém, tem alguém no círculo de amizade ou na família que tem câncer ou já teve câncer. O que eu quero lhe perguntar é o seguinte: o número de cânceres está realmente aumentando ou o diagnóstico que agora é mais fácil de ser feito? Tatiana, nós temos as duas situações. Na verdade, o número de casos de câncer no Brasil vem aumentando gradativamente ano após ano. A incidência vem aumentando não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas, desculpa te interromper, só para complementar a pergunta, mas a população também aumentou, então ele aumentou proporcionalmente junto com a população? Aumentou junto com a proporção da população, mas alguns casos aumentaram mais em proporção. A gente teve a melhoria no diagnóstico de vários tumores, estão sendo diagnosticados mais precocemente. A oferta de saúde, de serviços de saúde para a população também tem aumentado, e com isso a gente consegue diagnosticar mais tumores em fases mais iniciais. Mas mesmo assim a gente ainda tem muitos casos que são diagnosticados tardiamente, mas o número absoluto de casos de câncer vem aumentando no Brasil. É um dado alarmante, preocupante. Bastante preocupante. A gente estima que por dia no Brasil surjam quase 1.400 casos novos de câncer. E por que está aumentando? Tatiana, a gente tem várias causas desse aumento de câncer. Uma delas são a qualidade de vida e os hábitos de vida. Uma alimentação desregulada, uma alimentação com alimentos ricos em gordura, pobres em vitaminas. Isso são fatores para causar câncer. Uma causa muito importante de câncer ainda continua sendo o cigarro. Hoje, quase 25% da população brasileira fuma. E o cigarro é a principal causa de câncer de pulmão, câncer da boca, câncer da língua. Então a gente continua aumentando os fatores de risco para desenvolver câncer. Mas hoje em dia a gente fala-se muito mais sobre a questão de uma vida saudável, exercício físico, e a gente até tem a impressão que as pessoas se cuidam mais do que antigamente. Mas isso na verdade não está acontecendo. Então se fala mais, mas as pessoas estão se cuidando menos. Ou o fato da gente ter alimentos industrializados, por exemplo, também complica? Isso complica. A presença de alimentos industrializados, a presença de alimentos ricos em gorduras, muita fritura, coisas que não existiam antigamente, isso facilita o aparecimento de alguns tipos de câncer. E a população está utilizando mais gordura na alimentação, mais alimentos industrializados. Apesar de ter essa propaganda de levar uma vida saudável e uma parte da população estar fazendo, a gente ainda tem uma outra parte que continua se alimentando de uma dieta não saudável, uma dieta com muita gordura que favorece o aparecimento de câncer. Alguns alimentos são vilões, digamos assim. Por exemplo, algumas pessoas dizem, a gente nunca sabe direito, né? Porque nas revistas e nos jornais cada hora dizem uma coisa, né? Mas algumas pessoas dizem que o aspartame, por exemplo, causa câncer. Não, a gente não tem nada provando que o aspartame causa câncer. A gente tem alguns alimentos que são alimentos defumados, podem predispor a alguns tipos de câncer, como por exemplo o de estômago. Alguns alimentos contaminados, água contaminada pode predispor a algum tipo de câncer. Mas não tem um alimento assim que já se saiba comprovadamente ou então algum produto que usa na conservação dos alimentos que já se saiba que produz câncer? Algum produto específico não. Um alimento que a gente sabe que aumenta a incidência de câncer, principalmente de próstata, câncer de mama e câncer do intestino, é a gordura. Então a presença de gordura no alimento é um fator de risco para esses tipos de tumor. Além do cigarro e do álcool. E do álcool. O álcool também é um fator importante para vários tipos de tumor, como por exemplo o câncer de esôfago, o câncer da boca, o câncer do fígado. E a associação, quando a gente associa o paciente que fuma e bebe, isso aumenta muito mais o risco dele vir a desenvolver algum tipo de câncer. E os alimentos transgênicos?
até hoje a gente não tem nada provado que eles possam aumentar a incidência de câncer. Logo no surgimento dos alimentos transgênicos houve muito debate pelo fato de ser alimentos geneticamente modificados, e a gente sabe que a causa do câncer se inicia em uma célula. Muito se falou, mas a gente ainda não tem nada provando que alimento transgênico possa ser causa de câncer. Por outro lado, é provado que alguns alimentos, se consumidos com frequência, evitam ou diminuem os riscos? Sim, a gente tem alimentos que tenham bastante vitamina A e vitamina C, como frutas e verduras. Você consegue diminuir a incidência de câncer de estômago, câncer de mama, câncer do cólon, que é o intestino grosso. Então, sempre que possível, fazer uma dieta rica em vitaminas, rica em fibras, isso você protege o seu organismo contra alguns tipos de câncer. Doutor, todos os tipos de câncer são genéticos? Eles podem ser, genéticos não, são hereditários? Não, a maioria, Tatiana, dos cânceres são adquiridos, tá? Então, conforme o nosso corpo vai envelhecendo, a máquina do corpo, ela não consegue mais consertar os erros que acontecem. E quando você tem fator de risco que aumenta as chances de uma célula se dividir de uma maneira errada, o câncer pode surgir. Eles são causados pelo ambiente mesmo? Causados pelo ambiente. Mesmo que a pessoa não fume, não beba? Pode ter casos de câncer, mesmo que a pessoa não fuma, não beba, leve uma vida saudável, ela pode ter. Nós temos alguns tipos de câncer genéticos, como por exemplo câncer de mama em mulheres jovens, alguns tipos de câncer do intestino grosso, mas a maioria dos tumores, eles são adquiridos de acordo com os hábitos de vida de cada pessoa. E qual é o tipo de câncer mais comum no Brasil? O tipo mais comum no Brasil é o câncer de pele, tanto no homem quanto na mulher. O câncer de pele é mais comum a gente ver em pessoas de pele clara e que se expõem ao sol. Então, uma maneira bastante eficaz de se proteger contra o câncer de pele é evitar a exposição entre 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde e sempre utilizar o filtro solar. E mesmo em dias nublados ou dias com chuva, a gente tem efeito da radiação UVA e UVB que causa câncer de pele. Em Curitiba, por ser uma cidade que chove muito, está sempre nublada, as pessoas relaxam um pouco mais? Pode relaxar, porque você tem uma tendência de achar que o dia nublado não vai causar queimadura na pele, mas o efeito permanece mesmo em dias nublados ou dias de chuva. E a pessoa que não tem jeito, precisa trabalhar nesses horários, existem protetores que têm um fator de proteção bem mais alto, né, que deveria ser usado aí. Exato, o fator recomendado é sempre o fator 30 ou maior do que o 30, e sempre que possível, pessoas que trabalham no sol devem tentar utilizar roupas compridas que tampam uma parte do corpo, usar chapéu para tentar se proteger contra o sol. Além do câncer de pele, nas mulheres, qual é o mais comum? O câncer mais comum das mulheres é o câncer de mama, seguido pelo câncer do colo uterino. O câncer do colo uterino tem se tornado mais comum por causa do HPV? Qual que é a relação de um com o outro? É assim, quase a totalidade dos casos de câncer do colo uterino é causado pelo HPV. Tá? Então, o HPV ele entra em contato com o colo uterino. A gente tem vários tipos de HPV e alguns predispõem a fazer o câncer. Vamos só explicar melhor o que é o HPV. O HPV ele é um vírus, chama papilomavírus humano. Aqui nós temos vários tipos. Ele pode, dependendo do tipo, causar verruga na ponta dos dedos, causar alguns papilomas de laringe e ele pode causar também o câncer do colo uterino. Então, o câncer do colo uterino é uma doença prevenível, porque se a mulher for fazer o exame preventivo, a gente consegue detectar se a gente tem um HPV, se ele está causando as lesões pré-cancerosas do colo uterino. Porque no colo uterino, primeiro ele forma uma lesão pré-cancerosa para daí desenvolver o câncer do colo uterino. Então, o exame de Papa Nicolau, que é o preventivo, é um exame extremamente importante que toda mulher com vida sexual ativa deve fazer a coleta. Quantas vezes? Uma vez por ano é suficiente? Uma vez por ano é suficiente e a gente acredita que quando você tem um Papa Nicolau normal, o próximo pode ser coletado dentro de 2 ou 3 anos. Alguns médicos orientam o exame de mama para detectar se tem algum nódulo a partir dos 30 anos, outros a partir dos 35. Qual é a idade ideal? Que a mulher já tem que se preocupar com isso. Olha, Tatiana, a respeito da idade para começar a mamografia é bastante controverso. Cada sociedade estabelece uma idade diferente. Para mulheres que não têm a história de câncer de mama na família, a partir dos 40 anos pode ser feito um exame, que deve ser feito um exame clínico anualmente, o médico fazer a palpação das mamas, e a partir dos 50 anos passar a fazer uma mamografia pelo menos a cada 2 anos ou uma mamografia anual.
Para as pacientes que têm algum parente que já teve câncer de mama, o ideal é que a primeira mamografia seja feita com 35 anos de idade. E daí sempre repetir? Sempre repetir. E o câncer de próstata? O câncer de próstata é o câncer mais comum do homem e ele tem aumentado bastante na população. O jeito mais... Até porque ainda tem uma resistência dos homens em fazer o exame, né? Tem bastante homens que ainda relutam em fazer. O diagnóstico ele é estabelecido através do PSA, que é um exame que a gente faz com a coleta de sangue, um exame relativamente simples de ser feito. É uma coleta única, você determina qual é o valor do PSA. Junto com o PSA, a gente faz o toque retal, para eu saber se eu tenho um nódulo nessa próstata, se eu tenho tumor, que tamanho que está essa próstata. E a combinação do toque retal com o PSA me diz se esse paciente pode ou não ter um câncer de próstata. Esse exame tem que ser feito a partir de que idade? A gente recomenda também a partir dos 50 anos de idade fazer o screening, né, o rastreamento para o câncer de próstata. E as pessoas acabam não indo fazer, e daí o câncer de próstata, eu imagino que seja muito difícil de resolver, digamos assim, de curar. A gente consegue curar o câncer de próstata quando ele está no início. E geralmente no início, assim como vários outros tipos de câncer, não causa sintoma. O câncer de próstata, quando ele causa sintoma, é quando ou essa próstata cresceu demais e a gente muitas vezes não consegue mais curar, ou quando ela fez metástase, que é quando ela atinge a corrente sanguínea e vai implantar uma célula do tumor em alguma outra parte do corpo, principalmente nos ossos. Aí a gente não consegue fazer mais um tratamento que elimine a doença. A gente consegue fazer um tratamento para controlar a doença. Doutora, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre câncer. Não sai daí, o intervalo é bem rapidinho. O tema do Cidadania de hoje é o câncer. Nosso entrevistado é o médico oncologista Vinícius Pretti, do Hospital Erasto Gärtner. Doutora, a gente estava falando dos tipos mais comuns em homens e mulheres. Só para a gente esclarecer um pouquinho melhor, o que é exatamente o câncer? Tem como explicar assim de uma maneira bem simples? O câncer é assim, ele começa em uma única célula e essa única célula ela perde a capacidade de ser uma célula normal. Então, alguma coisa altera o funcionamento, a maquinaria dessa célula e o corpo não consegue reconhecer que essa célula não está normal. O nosso corpo ele consegue eliminar a célula quando ela está de uma maneira não funcionando bem. E quando o corpo não reconhece, essa célula começa a se multiplicar, fazendo células iguais a ela, e daí se origina o câncer. Então é uma célula que teve algum defeito e que ela tem a capacidade de crescer rapidamente. E todos os tipos de câncer têm cura? A gente tem vários tipos de câncer que tem cura. Hoje, nós estamos conseguindo fazer o diagnóstico mais precoce, com orientação da população, com melhoria e acesso de saúde. Mas isso depende muito em que estadio, em que se está no início momento ou não da doença a gente consegue diagnosticar. A maioria dos cânceres, quando descoberto no início, a gente consegue a cura. Alguns cânceres, quando são diagnosticados já em fase tardia, a gente não consegue mais curar o paciente. Muitas vezes a gente consegue oferecer um tratamento para aliviar sintomas, retirar a dor, diminuir o crescimento do tumor. Mas a maioria dos casos de câncer, quando a gente detecta no início, são potencialmente curáveis. E existe algum tipo que seja mais agressivo? O câncer de pulmão é o câncer mais letal que existe. Quer dizer, dos pacientes que têm a doença, é o que mais mata, é o câncer de pulmão. E talvez seja o tipo de câncer mais fácil de ser prevenido, porque 90% dos casos de câncer de pulmão são causados pelo cigarro. Então, na verdade, o que previne o câncer mesmo é uma vida saudável. É uma vida saudável. É a base, digamos assim. Exato, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas e sempre a partir da idade dos 50 anos para o homem, né, a partir dos 40 da mulher, procurar esses exames que detectam câncer no início, esses cânceres que não dão sintomas no início, mas que existem exames que a gente consegue detectar. E como é que estão as pesquisas hoje em dia com relação à cura do câncer ou o diagnóstico mais recente, quando está no início? Essas pesquisas, elas estão aumentando? Hoje em dia é muito mais fácil você diagnosticar e você tratar, às vezes, sem quimioterapia ou não? Ainda tem que usar sempre quimioterapia, radioterapia? Não, as pesquisas estão crescendo cada vez mais. Inclusive aqui no Brasil nós estamos tendo vários laboratórios que estão pesquisando
mais. E quando a gente consegue detectar um câncer mais no início, por exemplo, um câncer de mama que seja muito pequeno, só a cirurgia consegue curar. A mesma coisa para o câncer de próstata. Muitas vezes uma cirurgia, que não é uma cirurgia tão simples, mas é uma cirurgia factível de ser feita, a gente consegue curar o paciente se for descoberto no início. E daí não precisa nem quimioterapia em alguns casos? Não, vários casos de câncer hoje a gente não precisa utilizar combinação de quimio ou de radioterapia, mas depende muito da gente conseguir diagnosticar esse tumor no início. E tem um tipo de câncer que seja mais comum nas crianças? Nas crianças nós temos principalmente as leucemias, tá? A criança ela tem um comportamento diferente dos cânceres do adulto, então câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pele, isso é muito raro, praticamente não existe nas crianças. O organismo da criança é um organismo que a origem do câncer é de uma maneira diferente, mas na criança o que muito preocupa a gente são as leucemias. Como é que está o Brasil e o Paraná? O Paraná, ele é referência no tratamento de leucemia? Sim, nós temos vários serviços de referência em Curitiba que conseguem tratar a leucemia. O tratamento ele começa com quimioterapia. Em alguns casos, você precisa fazer o transplante de medula óssea, onde Curitiba é uma cidade, é um centro de excelência brasileiro para o tratamento no transplante de medula óssea. Que daí a gente entra naquela outra questão que é importante as pessoas também doarem, fazerem a coleta do sangue para ver se elas podem ser doadoras de medula óssea. Exatamente, porque muitas vezes o que falta para um transplante de medula óssea é um doador. Muitas vezes você não tem um familiar compatível e você consegue alcançar isso num banco de doador de medula. Doutor, geralmente quando uma pessoa descobre que ela está com algum nódulo, às vezes até antes de descobrir, só por ter que fazer a biópsia, a pessoa já se desestrutura, digamos assim, porque sempre foi uma notícia muito associada com morte, vou morrer. Então, o que o senhor diria para as pessoas que descobrem que tem um tumor? Porque também quando a pessoa se desespera e baixa, ela acaba baixando a imunidade, isso é pior, né? Porque tem a ver com o sistema imunológico. Tem, Tatiana, isso. Então, assim, toda pessoa que recebe ou que ela encontra um nódulo, a primeira coisa é tentar procurar um médico para tentar descobrir o que é esse nódulo, o que é esse tumor. É lógico, é uma notícia que mexe muito, mexe numa estrutura familiar, a pessoa ela não sabe quanto tempo ela vai ter de vida, o que vai acontecer com ela, mas o importante é tentar fazer o diagnóstico, saber que tipo de tumor que é, porque hoje a gente tem várias opções de tratamento para diferentes estadios da doença. Então a maioria dos cânceres hoje tem tratamento, quando ele é descoberto nisso a gente consegue a cura numa grande maioria dos casos, então é importante a pessoa... Lógico, a gente sabe que isso é uma coisa que mexe, mas tentar se manter calmo e procurar ajuda para exatamente saber o que é esse nódulo que apareceu. E o Brasil tem um tratamento de excelência para o câncer? A pessoa não precisa procurar em outros países, por exemplo? Não, o Brasil é um país que tem um Instituto Nacional que coordena, faz as diretrizes. O tratamento é um tratamento de excelente padrão. O que a gente tem hoje no Brasil é muito parecido com o que a gente tem fora, então o paciente pode tratar no país que ele vai estar sendo bem atendido. Mesmo no serviço público? Mesmo no serviço público. No serviço público nós conseguimos dispor de quimioterapia, de radioterapia, de cirurgia, de vários avanços da medicina, o sistema público também faz parte. E os remédios? Eu vi uma reportagem que as pessoas os cientistas estão produzindo remédios para diminuir os efeitos colaterais do tratamento. Isso já existe no mercado? Já existe. A gente tem vários medicamentos que ajudam a combater enjoos, que ajudam a combater a náusea, alguns medicamentos que ajudam a melhorar um pouco a disposição ou o apetite. Porque o efeito colateral da quimioterapia é muito forte. Depende de cada quimioterapia, depende do paciente, da suscetibilidade que cada paciente tem e da idade. Às vezes o paciente mais idoso, ele é um pouco mais frágil ao tratamento. E é importante a gente utilizar esses medicamentos que ajudam a tolerar bem o tratamento para que o paciente termine o seu tratamento e recupere a sua qualidade de vida. E a radioterapia, o efeito colateral dela também eu tenho a impressão que não é tanto quanto a quimioterapia, é isso? Ela é um efeito colateral um pouco diferente, né? A quimioterapia tem um efeito colateral um pouco mais sistêmico no corpo todo, enquanto que a radioterapia ela tem um efeito mais no local onde o corpo recebe a radioterapia. Só que a radioterapia também foi uma parte da oncologia que avançou muito. Hoje, então, nós temos máquinas mais modernas, técnicas mais modernas que conseguem focar a radiação
apenas no tumor, com pouca radiação nos tecidos vizinhos ao tumor. Então, com isso, a gente consegue diminuir os efeitos colaterais da radioterapia. E a queda de cabelo? Sempre que a pessoa tem câncer, vai ter queda de cabelo? Não, isso não é verdade. Existem alguns quimioterápicos, dependendo do tipo de tumor que o paciente tiver, e o quimioterápico que for usado pode ou não ter queda de cabelo. Mas é uma queda de cabelo temporária e que depois do tratamento, terminado o tratamento, isso volta a crescer. E é possível exterminar um câncer mesmo sem cirurgia, só com quimioterapia, com radioterapia? Ou sempre tem que ter uma cirurgia? Não, alguns tipos de câncer respondem só com quimioterapia, como é o caso de leucemias, como é o caso de linfoma. Existem alguns casos de câncer que podem ser tratados só com radioterapia. Por exemplo, o câncer de próstata é um que, alguns casos a gente trata com cirurgia, outros só com radioterapia. E a gente consegue eliminar a doença também. Agora, quando que os médicos consideram que o paciente está curado? Não é logo depois que fez a cirurgia e retirou o tumor? Assim, depois que o paciente termina, que faz o tratamento, que a gente repete os exames, vê que os exames são todos normais, a gente considera que esse paciente não tem mais o tumor. A gente vai entrar num período de acompanhamento. Depois de 5 anos, a gente fala que realmente consegue ter certeza que esse paciente já não tem mais vestígio nenhum. Mas do momento que o paciente terminou o tratamento e você faz exames e você vê que não constata mais nada de tumor, esse paciente está curado, só que ele vai ter que estar numa fase de acompanhamento, porque todo tumor pode voltar. O que falam justamente isso, que curado mesmo só depois de 5 anos. Exato, que a gente consegue ter certeza que está curado, né? Que ele não recidiva, quer dizer, ele não volta mais. Mas mesmo depois de 5 anos, uma pessoa que já teve um tumor, a chance dele ter um outro tumor no mesmo lugar, um outro tipo de câncer, é maior ou não necessariamente? Depende do tipo de tumor que ela tiver, geralmente pode ocorrer sim. Então a gente continua acompanhando esses pacientes mesmo depois de 5 anos. A chance é muito pequena do tumor voltar no local onde ele teve o primeiro, mas isso pode ocorrer. Então a gente continua acompanhando esses pacientes. Doutor, para finalizar, vamos dar uma orientação geral, então, para as pessoas que estão assistindo. Como evitar câncer? Exercício físico também é importante, a gente já falou da alimentação, mas exercício físico... Exercício físico é muito benéfico, porque você combate a obesidade, que é fator de risco para o câncer de mama, para o câncer do útero, para o câncer de cólon. Tentar manter uma alimentação saudável, evitando muito produto industrializado e gordura. Então, basicamente, evitar produto muito industrializado, produtos enlatados, tentar fazer uma alimentação mais saudável, com frutas, verduras, focadas em vitaminas. Não fumar, esse eu acho que é o conselho mais importante, não ingerir bebidas alcoólicas e tentar levar uma vida mais saudável possível. Agora, e tudo isso não é garantia. Por outro lado, algumas pessoas falam assim, mas o meu avô fumou até 90 anos e morreu com 90 anos, né? Não é necessariamente porque a pessoa fuma que ela vai ter um câncer, mas... Algumas pessoas não têm nada, é isso? Existem algumas pessoas... Tem uma resistência maior, dá pra gente dizer assim? É que às vezes o corpo ele não chegou a causar um dano para causar um câncer. Certamente quem fuma por muito tempo, alguma alteração tem. O cigarro, alguma alteração ele vai fazer. Ele pode não ter desenvolvido o câncer, mas pode ter outras doenças, porque quanto mais tempo se fuma e quanto mais fuma por dia, maior vai ser o dano que o cigarro vai causar. E quanto mais fatores de risco, também mais fácil. Mais a chance de ter um tumor. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. E por hoje é só. Participe do Cidadania mandando sugestões de assuntos que você gostaria de ver no nosso programa. O endereço eletrônico é cidadania.tvsinal@gmail.com. Obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá.